Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, bem-vindos ao Vetancast Séries Exponential Meeting 2023, o podcast oficial da Vetanco. Eu sou o Lucas Piroca e estou aqui com o diretor-presidente da Copavel, Dilvo Grolli. Muito obrigado, Dilvo, por estar aqui, obrigado pela excelente apresentação que acabou de fazer. Para quem não acompanhou, a gente vai discutir algumas partes da mesma com todos os nossos ouvintes do Vetancast. Muito obrigado, uma satisfação muito grande esse encontro com a Vetanco. Nós já somos parceiros de longos anos e é importante essa troca de ideia, essa integração e essa interação também entre uma cooperativa e uma empresa de produção de insumos internacional, que é o caso da Vetanco. Obrigado, Dilvo. Nossa ideia é gerar valor e para gerar valor a gente precisa ter informação de qualidade. Então eu te peço para começar, por favor, falando sobre a oferta e demanda de milho e soja para esse ano. A oferta e demanda de soja para este ano 2023, e não será diferente também em 2024, estamos aí no momento em que os estoques de soja, milho e trigo, os principais commodities mundiais, estão baixos, porque o consumo aumentou e nós temos problema de produção em alguns locais do mundo. Então os preços do soja, milho e trigo, tanto em dólar como também em reais ou qualquer outra moeda mundial, permanecerão nesses níveis que estão agora. Quer dizer, soja em torno de 14, 15 dólares o bushel, milho em torno de 6,5 a próximo de 7 dólares o bushel, e o trigo entre 7 dólares e meio o bushel a 8 dólares também. Esses preços permanecerão, sim, porque há uma oferta menor do que o consumo mundial dos principais produtos grãos do mundo. A gente está com a produção boa, não há garantia, mas uma boa tendência, uma boa perspectiva. Em relação à produtividade, o que tu poderia comentar para nós, Dilvo? Custo e produtividade. A produção de grãos no Brasil no ano 2023 será boa. Nós teremos uma safra, esperamos que se concretize, de 310 milhões de toneladas. 2022 nós tivemos frustração de safra em algumas regiões do Brasil, nós produzimos 271 milhões de toneladas. Esse ano, 2023, a nossa produção será de 310 milhões de toneladas. Nós temos alguma exceção de baixa produção de grãos no Rio Grande do Sul, o estado que teve problemas climáticos, mas não tenho dúvida, a produção será boa e isso é bom para o mercado de carnes também. Mesmo que o preço interno brasileiro seja o preço com base no mercado internacional, mas nós ganhamos em logística. É melhor você produzir aqui e disponibilizar esses grãos aqui para as fábricas de ração e transformação em carne e outros produtos, que nem o leite, né? É melhor do que nós importarmos esses grãos. Então a disponibilidade é boa no Brasil, nós colheremos uma grande safra e isso é bom para todo o mercado brasileiro da cadeia do agronegócio. Você falou na questão da agregação de valor, então a gente vai ter uma produção boa, uma boa produtividade, vamos ter uma boa rentabilidade também, né? Como você falou na apresentação, uma perspectiva boa para o agricultor. Esperamos que o mercado pecuário também possa ter assim, mas o que tu poderia dizer em relação à agregação de valor, transformando o grão ou os grãos em proteína animal? A gente dá um exemplo muito prático e claro. Vender uma tonelada de milho no mercado externo vai ganhar em torno de 300 dólares a tonelada de milho. Se vender uma tonelada de soja no mercado externo, nós teremos um valor de 500 dólares a tonelada. A hora que nós transformamos este milho, este soja, em carne de aves ou em carne suína, nós teremos o valor de 2.000 a 2.200 dólares a tonelada. Então saímos do valor de 300 dólares a tonelada de milho, 500 dólares a tonelada de soja, para um valor de 2.000, 2.200 dólares a tonelada de carne de frango. Isso é muito importante porque a diferença vai ficar aqui no mercado interno, na cadeia toda, lado do produto rural, parte de logística, toda essa composição que a logística tem, desde a oficina mecânica, pós-combustível, aí vai para a agroindústria, toda a complexidade da agroindústria, e tudo, somando isso aí, deixa um valor muito grande para o valor bruto da produção no campo e também a cadeia do agronegócio. Tanto é que nós no Brasil, 24% a 27% do PIB brasileiro vem do agronegócio. E a tendência ainda é aumentar. E quanto mais nós agregarmos valores, mais aumenta o PIB brasileiro,
mais a cadeia do agronegócio ela ganha e mais aumenta. E o mundo precisa de grãos, precisa de carne. A estatística da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que o mundo até 2030, daqui 7 anos, vai precisar de 20% de produção de alimento, mais do que se produz hoje. Desses 20%, 70% dessa produção poderá ser do Brasil. Então é uma oportunidade grande que nós temos. Só para ter uma ideia, na área de carne bovina, tá, e carne suína, nós podemos crescer até 2 milhões de toneladas entre 2023 a 2024, que é que o mundo necessita, com aumento de população e melhoria da alimentação mundial. E na carne de frango teremos a oportunidade de participar do mercado até de 4 milhões de toneladas daquilo que o mundo produz e consome hoje na carne de frango, comparado ao que vai necessitar em 2030 da produção e no consumo de carne de frango. Então são oportunidades. Se nós temos a oportunidade de exportar carnes, frango, carne suína e carne bovina e também ovos e leite, agregando valor, é o caminho que nós devemos perseguir. Esse exemplo que tu trouxe, Dilva, a gente está mudando de 300 para 2.000, 2.200, 500, dá uma diferença de 4 a 7 vezes de agregação de valor. Como tu bem disse, isso vai ficar para a agroindústria, para os produtores, para a logística, para toda a cadeia, gerando milhares de empregos, milhões de empregos, gerando muita riqueza, distribuindo, gerando renda. É um valor que fica aqui, né? Por exemplo, muitas vezes o colégio não é do agronegócio, a universidade não é do agronegócio, mas os filhos dos produtores rurais estão estudando nessa faculdade, estão estudando nesse colégio, e a renda para custear a despesa do filho vem do agronegócio. Falei da faculdade, do colégio, da universidade, mas é isso até para a loja de calçado, até para a loja de confecções, para toda uma sociedade é beneficiar. E principalmente nos 6 estados do Sul, nos 3 estados do Sul e os 3 estados do Centro-Oeste também. Porque de toda a produção agrícola do Brasil, vem 48% vem do estado, dos 3 estados do Centro-Oeste, e 30% é dos 3 estados do Sul. Então, esses 6 estados da Federação Brasileira são responsáveis por 78% de produção agrícola. E são os estados que mais têm oportunidade de aumentar o valor dessa produção em 5 até 7 vezes. É muito importante isto, porque nós vamos gerar valor para toda a sociedade, não somente para a cadeia do agronegócio, vão gerar valor também nas exportações brasileiras, que são fantásticas. Esse último ano, por exemplo, o Brasil exportou 159 bilhões de dólares do agronegócio e importou 17,7 bilhões de dólares. Então, o agronegócio exportou 159 bilhões de dólares e importou 17,7 bilhões de dólares. Deixou um saldo positivo na balança comercial brasileira de 142 bilhões de dólares. O que é esse saldo positivo? Foi do valor agregado, porque a soja se exporta por 500 dólares a tonelada, o milho exporta por 300 dólares a tonelada, mas a carne de frango e suíno mais de 2.000 a 2.000 dólares a tonelada. Então, isto que é importante, a conscientização de um país que pode crescer numa base muito sólida, que é a produção de alimento que o mundo necessita. Não só um ganho econômico, como tu bem disse, mas é um ganho, ele é social, ele é humanitário, ele é segurança, que é a produção de alimento, né? A alimentação é uma exigência primária. Estamos alimentando o mundo, né? E a gente tem que se tornar referência, autoridade e reconhecer esse potencial nosso. As pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, faça uma reflexão. Tudo que ele tem na geladeira, ou a maioria dos produtos que está na geladeira dos nossos queridos amigos que estão nos assistindo, ele comprou no supermercado. Mas esses produtos não nasceram no mercado. O mercado é um distribuidor de produtos
daquele café que nós tomamos de manhã, do leite que misturamos com o café, do pão, com a manteiga ou a margarina que passamos no nosso pão, ou o doce de leite que nós passamos no nosso pão, foram trazidos para essa geladeira que foi comprado no mercado, a maioria, mas não foram produzidos no mercado. Assim não é diferente no almoço, assim também não é diferente na janta. O nosso vestuário não nasceu nas boutiques e nem nas lojas de confecções, nasceu do algodão, fruto do trabalho do homem no campo. Então é importante que nós tenhamos esta visão da importância do agricultor e da importância da agricultura e da pecuária para o Brasil. Então eu acho que esse momento é o momento de nós fazermos uma reflexão também com a sociedade sobre esses 4 pontos que você colocou: segurança alimentar, a parte econômica do Brasil, a parte social, que você dá econômico, você gera um social, tá? E fazendo com que essa integração da sociedade para gerar prosperidade a toda a sociedade brasileira e dar também segurança alimentar para o mundo, que sem alimento não teremos ninguém na terra, nem o homem, nem a mulher e nem animais. Não teria como, né, Divo? E que bom que nós somos responsáveis por isso e a gente vai fazer. O fato é que o agricultor, o produtor rural não vai parar e vai fazer tudo o que puder para seguir com a sua responsabilidade. Mas a gente tem alguns desafios. Logística é um deles, né? Você citou na sua apresentação que hoje no Brasil 65% do transporte é rodoviário, 25% ferroviário, em torno de 10% ele é fluvial e hidroviário. Essa é a realidade. O que você vê para o futuro? Primeiro, a origem de tudo está no campo. Se o campo parar, não teremos alimento. Mas não é só isso, ele precisa ter uma conexão entre o campo, a agroindústria, o mercado, entre o campo, a agroindústria e os nossos portos. A logística brasileira está alicerçada, como você frisou, 65% no transporte rodoviário. É o transporte mais caro do mundo e não é diferente no Brasil. 25% no ferroviário e 10% no fluvial. Nós temos muita oportunidade nos estados do centro-oeste, no sudeste do Brasil e no sul, em aumentar o transporte ferroviário. Na região norte do Brasil, pouco da região do nordeste do Brasil, podem usar o transporte fluvial, que temos lá grandes rios nessas duas regiões. Mas no centro-oeste, no sul e no sudeste, nós temos que aumentar o transporte ferroviário. E a logística tem que ser urgentemente, essa logística tem que ser melhorada, trazendo investimentos para esta área, na construção de ferrovias, na construção, na compra de máquinas, equipamento. Nós não podemos ficar dependendo somente do sistema rodoviário como está hoje, 65%. E cada dia mais as nossas rodovias têm problema por superlotação, por alta trafegabilidade e também por risco que nós temos para a sociedade. Um caminhão com 45, 50 toneladas trafegando numa ferrovia ao lado de um automóvel que tem 5, 6 pessoas levando uma família. Isso não pode ser diminuído. Esse 65% poderá ser diminuído como os outros países para menos da metade e incrementando as ferrovias e também o nosso tráfego por rios, para a parte fluvial. Mas no centro-oeste, no sul e no sudeste nós temos que incrementar as ferrovias. Não é difícil, porque quando você constrói uma ferrovia, não é para 1 ano, não é para 5 anos, não é para 10 anos, é tudo acima de 50 anos. Por exemplo, existe uma ferrovia que desce a serra até Paranaguá, a serra de Curitiba, Paranaguá, que foi construída ainda no governo de Dom Pedro II, no tempo do Império. Esta ferrovia foi construída há 134 anos atrás. Quer dizer isso, que é uma ferrovia que está até hoje operando com uma idade de 134 anos. Se fosse uma estrada, mesmo que ela fosse asfaltada, quantas vezes nós tínhamos feito aí a manutenção dessa estrada ou trocado todo esse asfalto, essa camada asfáltica? Veja que a parte ferroviária é difícil, é mais onerosa a implantação, mas a sua
durabilidade. E o seu custo-benefício é N vezes mais do que uma rodovia, além da segurança que nós temos para o tráfego das pessoas, da nossa sociedade, tirando parte dos caminhões, que é um risco pelo tamanho. A gente teve um tráfego rodoviário aumentado inúmeras vezes e a estrutura não acompanhou. A gente tem um custo com combustível, transporte elevado comparado também, que tem que ser cobrado de quem transporta, e que os nossos governantes possam escutar essa demanda e pensar no futuro do Brasil, na segurança, na logística, na facilidade e na competitividade do Brasil. Porque se produzir, se produz bem. A gente tem que mostrar isso para os brasileiros e para o mundo todo. Inclusive, falando nisso, a parte ambiental, a gente é muito criticado injustamente mundo afora. Às vezes até internamente, infelizmente. E a gente consegue perceber que tem informações, se eu não me engano, de 60%, em torno disso, de preservação da área nacional. Tu pode comentar, Dilvo, com propriedade a respeito de números voltados à parte de preservação ambiental, por favor? O Brasil é um país grande, é um continente. O tamanho do Brasil é de 852 milhões de hectares. Desses 852 milhões, que é o tamanho do território nacional, nós temos 350 milhões de hectares preservados na floresta amazônica, que equivale a 41% do território nacional. Desses 852 milhões de hectares do Brasil, nós temos 13% de terras indígenas que estão preservadas e temos que deixá-la, essa preservação, não somente para os indígenas, mas também com a sociedade organizada, cuidando para que ninguém invada essas terras, nem por interesse de exploração de larvas, por exploração de garimpos, exploração de madeira. Então, são 41% de preservação da floresta amazônica, 13% de terras indígenas e mais 6% nós temos florestas protegidas no Brasil, que é o caso aqui, muitas florestas protegidas, que é o caso aqui no estado do Paraná, a floresta aqui que cobre desde a cidade de Cascavel até a cidade de Foz do Iguaçu, aí que é o Parque Nacional do Iguaçu. Então, nós temos que falar para o mundo, o Brasil tem preservado 60% do seu território, 60% de 852 milhões de hectares, é mais de 515 milhões de hectares. Nós temos que dizer para o mundo que quando chega o nosso produto, tanto da agricultura como pecuário, em qualquer lugar do mundo, em qualquer continente, ele tem um selo de preservação, tem um selo que nós brasileiros investimos, até com doações, porque todo produtor brasileiro, esses quase 6 milhões de agricultores e pecuaristas brasileiros, entregaram parte do seu patrimônio para a natureza. Essa natureza não só ajuda o Brasil, mas ajuda os 8 bilhões de pessoas do mundo. No Brasil nós somos 215 milhões de habitantes, o mundo é 8 bilhões, mas todos nós brasileiros entregamos parte do nosso patrimônio para a humanidade. Então isso tem que se dizer e mostrar o que nós estamos fazendo no agronegócio. Nos últimos 32 anos crescemos 437% em produção. Nos últimos 32 anos, vamos repetir um número para que fique na mente das pessoas que estão nos assistindo. 437% nós crescemos em produção nos últimos 32 anos do Brasil. Em expansão diária, 103%. A diferença dos 103% por 437% foi inovações e tecnologias que nós usamos no agronegócio, aumentando a produtividade na mesma área. E o mundo hoje deve saber disto, todos os 8 bilhões de habitantes desse planeta, para valorizar o trabalho da cadeia do agronegócio brasileiro, que nós não estamos desmatando, nós estamos aumentando a produtividade na maior parte da nossa produção. E aí que está a Europa, a América do Norte, a Ásia, o continente africano, são clientes do Brasil e eles não sabem desse trabalho que nós fizemos de preservação da natureza. Agora eles falam do ESG, né? Ecossistemas, né? Esse sistema de governança, né? Mas o Brasil já fez uma grande parte. Fala em crédito de carbono. O Brasil deveria
ser beneficiado os produtores brasileiros com crédito de carbono, com esses direitos, por aquilo que nós já fizemos. Nós não doamos ao governo brasileiro, nós doamos à sociedade mundial. Então, quando falam ESG, tem que lembrar que o Brasil já fez uma grande parte. Não estou falando que nós fizemos tudo e o suficiente, mas deve ser lembrado ao mundo isso que nós já fizemos. Perfeito, Diego. Que todos os brasileiros possam valorizar isso, se honrar de tudo que o Brasil é, tudo que faz, tudo que os produtores fazem, toda a riqueza gerada e a preservação. Porque é muito mais fácil criticar do que reconhecer o que a gente tem de bom. Eu acho que como brasileiro a gente pode reconhecer mais isso. E eu queria reconhecer você, Divo, parabéns pela liderança, não só na Copavel, parabéns pela cooperativa, pelo trabalho de toda a equipe, mas pela liderança do agronegócio cooperativista também. Parabéns pelo trabalho que é feito, inspira muitas pessoas, inclusive a mim, e que possa seguir fazendo isso por muito tempo. Eu quero que Deus nos abençoe e nos dê vida longa, e para nós mantermos essa posição de serenidade, nessa posição de ter a consciência daquilo que nós fizemos, estamos fazendo, e poder ter a liberdade de ir e vir, e para ganharmos cada dia mais o pão de cada dia pelo suor do nosso rosto, para dar exemplo, primeiro para as nossas famílias, para a nossa sociedade brasileira e o mundo todo, que o Brasil é um país que vai aumentar a produção e o mundo precisa dessa produção para alimentação, mas devemos ser reconhecidos, além de produtores, também reconhecidos para aquilo que nós já fizemos, estamos fazendo para o meio ambiente e vamos fazer muito mais. Eu agradeço esse espaço que a Vetanco nos deu para falar do agronegócio, para falar do que nós sentimos, o que nós pulsamos diariamente do agronegócio e dizer que nós trabalhamos com paixão no agronegócio e que todo mundo precisa saber que o Brasil é um país que tem uma vocação para o agronegócio e está muito preocupado, e o que ele já fez para o meio ambiente, nenhum país do mundo fez. Nós temos preservado mais de 515 milhões de hectares. Perfeito, Diego. Amém, que assim seja. Amém. Que ele siga nos iluminando. E eu queria agradecer também aos ouvintes que estão nos assistindo, nos ouvindo. Espero que vocês possam usufruir todo esse conteúdo com moderação e replicar. Que isso chegue às nossas famílias, nossos amigos, a pessoas que a gente não conhece, mas que tem que saber do valor do agronegócio. Muito obrigado. Obrigado, Dilvo. Muito obrigado. Vetanco, produtos seguros para alimentos seguros.